Olá, começa agora o Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da arquitetura e da cultura do município. Neste programa, nós vamos desbravar o marco zero do Vale do Paraíba, a Catedral de São Francisco das Chagas, o padroeiro de Taubaté. Então vem com a gente que o Desbravando Taubaté está no ar. E a gente começa o nosso Desbravando Taubaté aqui da Catedral de São Francisco das Chagas, conversando com o Padre Fred, que vai contar mais detalhes para a gente sobre a vida de São Francisco de Assis. O que chama mais atenção na história e vida de São Francisco de Assis, ou São Francisco das Chagas, é o voto de pobreza. Ele nasce numa família abastada, com dinheiro, mas ele passa a fazer esse voto de pobreza. Ele era rico, o pai dele era comerciante, né, de tecidos, aqueles brocados, tudo. E o pai se surpreendeu que ele pegava os tecidos e dava para os pobres, dava roupa para os pobres, assim, aquele pano que o pobre nem podia usar. A pobreza era grande, né? Queria levar uma vida, eu diria assim, com todo respeito, meio de hippie para a época, entendeu? Meio diferente, com aquela turma de amigos e de amor espontâneo a Deus. Aí então o pai ficou muito bravo, ele tomou a decisão que é interessante citar isso. Um dia ele disse: o senhor está reclamando das coisas que eu dou, o senhor está reclamando do que o senhor gasta comigo? Na praça da catedral ele tira toda a roupa, fica nu, entrega tudo e fala: aqui tudo que o senhor me deu está aqui. E sai. Aí o bispo arranca lá a capa dele de bispo, né, e põe no Francisco. E ele vai embora para o campo, ele vai lá para uma igrejazinha que estava em ruína, São Damião, e faz lá a residência dele. E os amigos vão junto e vão se identificando com essa pobreza espontaneamente admitida. E aí ele sai pedindo esmola na cidade, levava para dividir com os pobres. Aquilo ficou uma comunidade grande, onde quem já frequentava era Santa Clara, que era uma menina rica, então ela vinha na hora que podia, porque como mulher era mais limitada, pois até hoje a mulher é mais restrita, imagina naquele tempo. Jesus falou com ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Ele entendeu que era reformar a igrejinha. Ele pegou aquele povo todo ali, aquela peãozada, aquela pobraiada, e carregando pedra foram fazendo, até que ele teve a iluminação de que não era o templo, mas a igreja, que na Idade Média, você veja lá no século XIII, era uma igreja bem mais complicada do que a nossa hoje. Esse modo de vida alternativa faz com que ele procure o Papa, então, para fundar uma nova ordem? Sim, ele queria fundar uma ordem, ele queria permissão para usar o nome da igreja. É quando ele pede a audiência e consegue, vai a pé de Assis a Roma, e o Papa recebeu e, surpreendentemente, ele disse: autorizo. E começa então, só que eles não falam congregações, falam a ordem de São Francisco. Então recebeu a ordem do Papa. Todos que fazem parte dessa nova ordem começam a aceitar esse voto de pobreza ou tem algumas contrariedades? Depois da morte dele, que foi muito precoce, ele morreu com 40 e poucos anos, aí algumas alas da ordem primitiva começaram a querer adaptar, inclusive para mitigar, para diminuir um pouco esse excesso de pobreza, entendeu? Foi quando começou a ter a compra de propriedade, aceitar doações. Então, aos poucos, a ordem se dividiu em 3 grandes ramos. Porque nós temos um ramo aqui, em Taubaté, no conventão lá, convento de Santa Clara, que são os capuchinhos. Em Caçapava, nós temos outro ramo, que é os conventuais.
e tem em Pinda os que são os frades menores, os primeiros, os pequenos. Todos se dão bem, cada um tem um novo líder, né? Mas todos rezam a mesma cartilha de viver esse apostolado na pobreza, mas uma pobreza hoje que é compreensível dentro dos moldes capitalistas do século XXI. Em 17 de setembro de 1224, ele recebe as chagas. O que significa isso na prática? É interessante porque ele amava demais o Cristo pobre, o Cristo pelado na cruz. E ele amava a cruz, tanto que tem até uma tradição que diz que um dia Jesus despregou uma das mãos e abraçou Francisco. Faz parte até da iconografia, né? Ele, de repente, recebe numa visão as 5 chagas, mãos, pés e peito. E aquilo, num prazo de 1 ano, 2 anos, acabou levando-o à morte, entendeu? Ele ficou bem debilitado, mas ele pôde morrer com as chagas de Cristo. Tanto que uma das denominações desse Francisco de Assis, porque ele nasceu em Assis, é das chagas, que é o nosso caso aqui, porque Taubaté foi fundada lá em 1645 como Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, que é o nome indígena, Taba Grande, né? No dia 3 de outubro de 1226 é a data da morte de São Francisco de Assis. Mas antes dele morrer, ele passa um tempo na floresta convivendo com alguns animais. Talvez por isso essa ligação de São Francisco de Assis com a história dos animais e ser o protetor dos animais? Interessante, ele viveu isso na prática e ele cantava isso, as poesias dele, eu diria, os cantos, né? Porque ele não era compositor de música, mas ele cantava esses cantos ligado à natureza, mas a natureza no seu sentido maior de a morte, a vida, né? O sol, a lua, as estrelas. E depois cada passarinho, aquele buta-homem tinha essa delicadeza de se debruçar sobre as coisas mais simples e chamava de irmão de irmã, o que é realmente uma característica implícita, que não se fala muito, da própria ecologia, porque quando você tem uma vocação ecológica, uma opção ecológica, você se torna delicado, você para perceber as pequenas criações ou criaturas e as preserva, as conserva. Então ele é reconhecido como patrono da ecologia em 1979. Qual que é a importância de São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas, não só para os animais, para a ecologia, mas para toda a história da humanidade? Para toda a história da humanidade, porque é um grito da realidade que o Papa tem chamado de nossa casa comum, o planeta. E olha, esse Papa tem um carinho tão grande, escreveu uma encíclica falando da necessidade da defesa, da proteção e da implementação do uso racional, né, da natureza. E o nome da encíclica é Laudato Si, sempre é falado em latim, quer dizer, seja louvado, que é o que o Francisco cantava, louvado sejam as criaturas, louvado seja o Senhor Deus do Universo. A escolha do nome do Papa Francisco tem a ver também com a escolha do santo? O que é falado é que ao lado do cardeal Bergoglio, que tinha acabado de ser escolhido e espontaneamente escolheu o nome de Francisco, estava Dom Cláudio Rumes, que é um cardeal brasileiro, que agora morreu. Cláudio Rumes ratificou e disse, não se esqueça dos pobres. Então, quase que assim, abençoou a escolha do Francisco, o que mostra que o colégio cardinalício tinha aceitado não só o nome, mas a ideia. O duro agora é implementar na vida a ideia da pobreza franciscana. A
A gente continua aqui no Desbravando Taubaté, mostrando mais detalhes aqui da igreja, da Catedral de São Francisco das Chagas aqui em Taubaté. Eu continuo conversando com o Padre Fred. Em 1639, a gente tem um bandeirante importante, que é Jacques Félix, que é o fundador de Taubaté. Ele constrói a primeira capela. Ele já tinha uma devoção a São Francisco de Assis? Isso é conhecido, é tido, é tradição de que o nome quem escolheu foi ele na fundação. Houve a separação da Casa da Espanha de Portugal, e aí então a dinastia Bragança, né, ela deu razão e peso para as cidades que já estavam existindo, em 1639. Então, quando foi em 1645, foi feita a vila, e aí então foi feita, deu-se o pelourinho, quer dizer, a criação da vila oficial. E foi construído câmara, cadeia e capela. E a capela é logo ali, que depois vocês vão mostrar, que hoje ficou Capela do Santíssimo. Um pouquinho depois que essa capela de taipa foi construída, aí então se fez esse anexo, que é o grande corpo da igreja. Depois veio com a elevação da cidade de Taubaté para a diocese, que abrangia todo o Vale do Paraíba, e por ser a primeira diocese, recebeu a cadeira do bispo, que chama-se cátedra, do latim, catedral. Isso já em 1908. Mas a primeira cadeira está aqui no altar, enfeitando. Depois de 1940, houve uma reforma grande na igreja, quando derrubaram as paredes internas, se conservou só lá o retábulo, o altar-mor. Então a igreja ganhou espaço. E hoje, então, ela está aqui com esse trono novo, a cata a gente chama de trono, carinhosamente. E hoje está aqui Taubaté com 13 localidades, 11 cidades e 2 distritos ligados a Taubaté, a Igreja-Mãe. Quais imagens aqui de santos são preservadas e são daquela época? Tem alguma? Sim, tem quase tudo, só que não estão na catedral. Elas estavam guardadas aí vamos chamar de depósito, mas era um barracão antigo. E quando quis se reformar o barracão, as imagens foram doadas para a prefeitura. Então foram levadas para a Capela do Pilar. Mas a Capela do Pilar começou a entrar em declínio. Então a prefeitura falou para a igreja, é melhor vocês tomarem conta de novo. Então essas imagens hoje estão todas no Museu da Diocese, que é anexo à Cúria e Mitra, que é lá na Praça de Santa Teresinha. Então todas as imagens lá. Aqui na catedral, padre, qual que é a imagem mais antiga aqui? A imagem da morte de Nossa Senhora, não é? Eu diria até resto de Idade Média. Mas eu não vou falar porque eu não sou artista, não sou perito. Mas a de São Francisco, no meio, é madeira, coisa bem antiga, tanto é que ela está lá em cima como destaque. O órgão de tubos, esse é único aqui no Vale, pela sua idade, 1950, e pela maneira como foi comprado, como foi doado, e funcionando. Mas o bonito é que o povo se juntava e dava um tubo. Se vocês olharem lá atrás, a gente vê os tubos na frente da coisa, entendeu? Nossa, tem um teclado que parece, sabe aquele retrato do Scala de Milão? Aqui, ó. Mas esse é um motivo de orgulho e que não pode perder. E parece que aqui embaixo é que está o controle dele para você tocar aqui embaixo e sair lá em cima. Tocam para cá para ficar perto do altar.
E agora chegou a hora do nosso quiz aqui no Desbravando Taubaté. A pergunta de hoje é a seguinte: qual santa é considerada seguidora de São Francisco de Assis? Opção A, Santa Teresinha, opção B, Santa Clara ou letra C, Santa Luzia? Vai pensando que depois, no segundo bloco, tem a resposta para você. Depois do intervalo, a gente volta com mais histórias aqui da Catedral e também detalhes da construção. O Desbravando Taubaté vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. E agora chegou a hora da resposta do nosso quiz. Antes do intervalo, eu perguntei para você o seguinte: qual santa é considerada seguidora de São Francisco de Assis? As alternativas eram letra A, Santa Teresinha, letra B, Santa Clara ou letra C, Santa Luzia. E a resposta correta é a letra B, Santa Clara, que é considerada seguidora de São Francisco, seguiu os ensinamentos pela Ordem de São Francisco e criou até uma ordem própria chamada de Ordem das Clarissas. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, e neste programa nós continuamos aqui contando histórias e curiosidades da Catedral de São Francisco das Chagas. Agora a gente vai conversar com a Denise Ribeiro, que é atendente aqui da Catedral, já trabalha há 7 anos aqui, né, Denise? Conta pra gente que espaço é esse. Esse espaço da cripta não é tão velho, ele é recente, a construção dele, e foram colocados aqui alguns bispos que passaram por Taubaté. Não são todos que estão aqui. O primeiro que está aqui, que não é bispo, que passou pela catedral, que é o Monsenhor Evaristo, que ficou muitos anos aqui na catedral. Então, por isso, ele está sepultado aqui também, os restos mortais dele. Na época da Reforma, ele também estava aqui presente, não é isso? Veio para cá. Porque assim, não existia esse espaço. Foi criado e aí foi pedindo autorização para os lugares onde eles estavam enterrados, para que pudesse trazer esses restos mortais para cá. Então aí trouxeram Dom José Pereira, do Dom Epaminondas e do Dom Francisco. O Dom Couto, ele está em processo de beatificação, então por isso ele não está aqui, mas ele está lá dentro da igreja, onde pode ser também venerado. Esses 2 espaços aqui vazios são para os próximos bispos. Se a congregação deles forem fora de Taubaté e eles desejarem isso, então eles vão para outros lugares, tá? Como aconteceu com todos eles, e depois eles vieram para cá a pedido do Monsenhor Marquinhos, que construiu essa cripta aqui. Um outro espaço aqui dentro da catedral que chama a atenção, Denise, é a Sala dos Papas. É um espaço especial também? É um espaço onde era um salão de festas nosso, nobre, e ele recentemente foi restaurado. E aí, essas imagens de papas, que é o Hélio que pintou todas elas, foi tirado da sacristia e da sala de atendimento do padre, do pároco, e foi feito essa instalação desses quadros lá, e inclusive a imagem de João Paulo II, que hoje já foi elevada aos altares, é São João Paulo II. Essa imagem, ela veio e ficou presa na alfândega. E aí tiveram que fazer assim, vários trâmites para que pudesse tirar essa imagem e chegar até a Catedral de Taubaté. A princípio ela ficou dentro da igreja catedral, ela tinha um lugar específico no canto, né, da catedral, e agora com a reforma e com a elaboração do Salão dos Papas, ela veio para esse salão. Então ela está em destaque, que também pode ser visitada. A catedral tem muitas histórias, muitas peculiaridades que a gente às vezes acaba não encontrando em outros locais aqui, até mesmo do Brasil. E tem um objeto aqui que é o báculo, que chama bastante atenção e é bem diferenciado também. Cada bispo, quando é ordenado, sagrado bispo, ele recebe o seu báculo. Em todas as celebrações, você vai ver os bispos andando com ele, que é um sinal do pastor, de pastoreio. Ele era de Monsenhor Silva Barros e ele foi entregue a Dom Duarte, que trouxe para a Catedral de Taubaté, e onde tem
o especial, que é o nome dos pais do Monsenhor Silva Barros, gravado nesse báculo. Então, assim, quando ele segurava, o nome dos pais é gravado para o lado dele. Em momentos especiais, a gente coloca para a pessoa poder visitar. Denise, aqui a gente está na cripta, a gente já contou um pouco mais sobre esse espaço. Qualquer pessoa, qualquer morador pode visitar esse espaço? Tem acesso? Pode. De segunda a sexta-feira, eu estou aqui na secretaria, das 8h30 ao meio-dia, depois das 14 até as 17. É só vir até a secretaria e pedir que a gente abre para as pessoas estarem vindo fazer a visita aqui dentro. Uma outra coisa que chama atenção aqui na Catedral de São Francisco das Chagas são as relíquias. Quais relíquias nós temos aqui? Nós temos várias relíquias, de São Francisco, de São Benedito, de São Rafael, elas todas têm o seu relicário. De São Francisco das Chagas, o que a gente tem de relíquia dele aqui na Catedral? Dificilmente acho que tem relíquia que tenha pedaço de osso, né? Geralmente é roupa, né? Um pedaço da roupa deles. Conhecendo um pouco mais da história aqui da Catedral, tem uma outra imagem que chama a atenção, que é do Sagrado Coração de Jesus. Conta um pouquinho da história pra gente, Denise. Então, essa imagem é uma imagem belíssima, que também tem um altar especial para ela, e ela tem um globo embaixo, aonde tem uma seta apontando a cidade de Taubaté, nesse globo terrestre. A gente continua desbravando a Catedral de São Francisco das Chagas. Eu continuo conversando com a Denise Ribeiro, que é atendente aqui da Catedral. Como a gente está no andar superior, a gente está próximo do sino. O sino toca de hora em hora. Como que é feita essa programação do sino? Nós temos o sino também aqui na Catedral, que ele é programado lá embaixo também. De hora em hora ele é tocado. Antigamente ele era tocado a noite inteira. Aí, por algumas reclamações, acabou ficando até as 21 horas. Aí agora encerrou, fica até às 18. Então, das 6 da manhã às 18, ele toca de hora em hora. A gente está contando a história aqui da Catedral, que é desde lá do início do século XVII, Denise. Então, a gente pensa na parte histórica, de registros, deve ter muitos livros aqui de batismos, casamentos. Como é que funciona esses registros aqui na prática? Sim, nós temos, de casamento, nós temos 40 livros. De batizado, nós temos 104 livros, com 2.000 registros em cada livro. E a partir de quando você tem esses registros atualizados, anotados? Isso, aqui na Catedral os livros de batismo eu tenho a partir de 1724, mais ou menos. Desse período para trás, esses livros estão na Mitra. Então são guardados lá, existe um arquivo que se alguém precisar dessa documentação por ordem de cidadania ou por ordem de documentação para provar que aquela pessoa existiu naquela época, existem esses livros que lá também existe um arquivo e uma pessoa que é responsável para estar fazendo essas pesquisas. O sacramento aconteceu. Na segunda-feira, eu já registro essa documentação. A gente guarda e esses livros ficam guardados em duplicidade. Esse livro encerrou, é feito o termo de encerramento, enviado à Mitra Diocesana e um fica aqui e é feito, a Mitra envia novamente um livro novo para fazer a abertura dos novos registros, tanto de casamento quanto de batizado e de crisma também. Denise, com tantos registros históricos, né, quais personalidades ou famosos já passaram e têm registros aqui na Catedral? Então, nós temos o registro de batismo da Hebe Camargo e temos também o registro do casamento do Cid Moreira, que também foram tabatianos e são pessoas relevantes, né? Então, que fazem parte da história da Catedral também.
Quem está assistindo o nosso programa e tem o desejo ou sonho de casar aqui na Catedral, é possível? Precisa de alguma autorização? Como que é o procedimento? Sim, nós temos a capela principal, que é a nave principal, e temos também a Capela do Santíssimo. Tem duas opções. Podem ser realizado o casamento aqui de pessoas de qualquer local. Se ela não pertencer ao centro de Taubaté, ela precisa entrar com processo na paróquia de domicílio deles. Se pertencer à catedral, que é aqui o centro, que existe uma divisa, é só vir aqui, a gente passa a documentação e os casamentos acontecem sexta-feira, 19 e 20 horas. No sábado, nós temos a opção de 17, 18h30 e 20 horas. Denise, também tem duas grandes festas que acontecem aqui na Catedral todos os anos, né? É a festa de São Benedito e de São Francisco. Conta pra gente um pouquinho melhor como funcionam essas festas. Tá. De São Francisco, final de setembro, inicia a novena e encerra no dia 4 de outubro. Todas as noites é convidado um padre diferente para que possa vir contar a história e também falar do tema específico de cada noite. Sempre tem um número expressivo de pessoas, porque a Catedral São Francisco das Chagas é a mãe de todas, e aqui eles vêm cumprir a sua devoção, as suas promessas, então eles vêm para poder estar participando ativamente dessa festa. E a festa de São Benedito, como que acontece? Isso, também temos a festa de São Benedito, que tem um número expressivo de pessoas. Inclusive, a gente tem a Irmandade de São Benedito, que as pessoas vêm e se inscrevem, e essas pessoas que se inscrevem na Irmandade de São Benedito têm o direito de ser sepultados no cemitério São Benedito, que é da Catedral. E essa festa é uma festa que acontece na segunda-feira após a Páscoa. No início da época que foi fundada, tinha 15 mil pessoas que eram irmãos de São Benedito. Hoje o número é menor, muitas pessoas já faleceram, fazem parte do cemitério, mas ainda temos, e esse ano foi uma surpresa muito grande pelo número de pessoas que veio. Aí é feito a procissão daqui até o convento de Santa Clara, e aí sobe e aí encerra com a Santa Missa aqui para culminar a festa. Denise, aqui por ser sede da diocese, incluir várias cidades, também é uma procura muito grande pela confissão. Como é que as pessoas fazem para realizar a confissão aqui na Catedral? Nós temos confissões aqui de terça a sábado, das 9 da manhã às 11h30. Somente na quinta-feira que acontece dentro do confessionário. Os demais dias é lá dentro, na salinha em particular. Então as pessoas podem procurar dentro desse horário, e aí vai sempre ter um padre à disposição dessas pessoas penitentes. Denise, você já está aqui há 7 anos aqui como atendente, né? Já passou por outras igrejas também. Como é que você vê hoje em dia a relação do povo taubateano, até mesmo o povo do Vale do Paraíba, com a Catedral de São Francisco? Olha, o povo tem muito carinho pela Catedral. E inclusive tem pessoas que vêm de fora para conhecer a Catedral por conta da beleza dela. E também pelo órgão de tubo. Isso também é uma coisa que chama muita atenção. A gente está falando de uma catedral linda, com história, com festas. Quais são os dias que tem missas aqui? Como é que funciona essa programação, Denise? Missas na Catedral, de terça a sexta, 8 da manhã e 16 horas. No sábado, 12h15 e 16 horas. Domingo, 7 da manhã, 9, 11, 18 e 20 horas. E aí, gostou de conhecer as curiosidades aqui da Catedral? Foi um roteiro que envolveu muitas histórias, fé,
e cultura. Espero que você tenha gostado. O Desbravando Taubaté fica por aqui, mas desde já deixo o convite para o nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!